Oi, gente. E aí, tudo bem? Então, estou passando hoje aqui para atender um pedido do Manuel lá da Embrapa. Qual a situação do Manuel? Ele tem unidades que já estão trabalhando com instrumento de cobranças e tem unidade que ainda não trabalha. Então, as unidades que já estão trabalhando com o instrumento de cobranças, a entrada de material permanente deles já acontece através do CIADES pelo CIADES Web. Agora, aquelas unidades que ainda não utilizam o instrumento de cobranças, eles precisam fazer a entrada através do CIADES tela preta. Por quê? Para poder alimentar o RMB, para poder gerar um número de patrimônio e para poder colocar esse material em uso, certo? Então, eu vou gravar um vídeo mostrando a entrada pelo tela preta para aquelas pessoas que ainda não implantaram o CIADES ou que ainda não estão utilizando o instrumento de cobrança, certo? Vou compartilhar minha tela e vou fazer uma entrada aqui para vocês poderem ver. Então, voltando aqui, ó. Aqui a gente está no CIAD já, tá? Já entrei no CIAD, já estou na minha UG. O que eu vou fazer? F8, Patrim, entrada, inclui entrada. Cadastro de bens patrimoniais. Vou marcar um X e vou dar Enter. Tipo de plaqueta. Lembra que eu mostrei para vocês a faixa em um outro vídeo? Vocês vão colocar aqui o tipo de plaqueta que vocês utilizam na tua unidade. Então, a minha aqui é 2 plástico. Quantidade de bens. O sistema permite que a gente cadastre entre 1 e 999, tá? Então, vai ser a quantidade de bens que vocês têm para este item que vocês estão cadastrando. Consigo cadastrar bens com itens catimates diferentes? Não consigo, vai ser por item de material. Então, aqui eu vou colocar tá? Que é só um teste que eu estou fazendo aqui para poder mostrar para vocês. Vou dar um Enter. O item de material tem que ser um código que já está personalizado para o G de vocês. Então, eu vou colocar o código aqui de um monitor. 144320. 144320. Unidade de fornecimento 1. Tipo de bem, aí aqui vocês podem escolher próprio, terceiro ou provisório. No caso aqui, eu vou colocar próprio. Quando seria um bem de terceiro? Quando é algum material que vai entrar na unidade de vocês, mas que ele não pertence à tua unidade. Ele é um bem que veio de um terceiro, que vai ficar por um tempo determinado. Pode ser alguma coisa tipo Fiocruz encaminhou um material que é para um projeto dentro do Ministério da Saúde e esse material vai ficar de agosto até dezembro. Posso cadastrar como bem de terceiro, só para poder ficar registrado no sistema que nós temos esse material dentro da nossa unidade, tá? Então, aqui eu vou colocar próprio, vou dar um Enter. Aqui a gente tem a descrição do bem. Vocês estão vendo aqui que no meu código de material, ele já está me dizendo que é um monitor de microcomputador. Eu posso colocar aqui 23,8 polegadas. É, ma- eu posso colocar aqui a descrição do item. Então, positivo vai ser o que está na nota fiscal, tá? Data do tombamento. Para aquelas pessoas que estão em fase de implantação, a data de tombamento é a data da aquisição do bem. Então, se o bem foi adquirido lá em 2020, vai ser essa data aqui. Por quê? Para poder o sistema fazer o cálculo da depreciação de forma retroativa. Para mim, que eu estou considerando aqui que é um material que a gente acabou de comprar, vou colocar a data de hoje, 11/8/2026. Valor do bem vai ser o valor da nota fiscal. Então, vamos colocar aqui que esse meu monitor custa R$ 935. Vocês estão vendo aqui 935, 00, sem vírgula, tá? Então, aqui no momento da entrada, a gente não considera vírgula, vai ser sempre o número direto. Forma de aquisição, vou colocar aqui compra. Situação, vou colocar porque eu estou considerando que é um bem que está na situação de bom, né? Acabei de comprar. Mas, se vocês derem um F1 aqui, ele vai trazer todas as situações possíveis. Então, bom, recuperável, irrecuperável, ocioso, antieconômico. Acredito que isso aqui vai servir também para quem está na fase de cadastro dos bens para poder implantar o CIADES, né? Porque quem está nessa fase de cadastro tem material de todo tipo dentro da unidade. E aí a gente já pode considerar essa classificação aqui no momento da entrada. No meu caso aqui, eu vou considerar
Bom. Número de série, só se vocês quiserem colocar, tá? O sistema deixa passar sem. Marca, vou colocar aqui positivo novamente. Fabricante, pode ser positivo também. Positivo. Aí. E aqui, modelo, eu posso colocar 23.8. E aí, esta informação aqui, TINK Vision, que é o que eu estou vendo aqui na minha tela, tá? Então, aqui o modelo vocês vão considerar também o que está na nota de fiscal de vocês. Vou dar um Enter. Aqui o sistema me traz nome de garantidor, número de contrato, data inicial, data final. Só para os casos que o bem que vocês estão comprando tem garantia. Então, vocês podem informar aqui. Quem é o garantidor? No nosso caso aqui seria positivo, né? Porque eu estou falando de um bem da positivo. Número do contrato, número do contrato que deu causa à aquisição. E a data inicial e a data final dessa garantia. Se eu fosse colocar aqui para este monitor, seria de hoje, né, 11/8 de 2026, até 11/8 de 2031, 5 anos, né, que é geralmente a garantia dos computadores. Aqui, CPF do corresponsável. Eu nunca preencho, por quê? Quando a gente colocar aqui o número da UORG de destino, ele já vai buscar as informações do responsável pela UORG, certo? Então, aqui, se eu colocar aqui a minha UORG 92392, o sistema vai entender que esse bem tem que cair na minha carga. Se eu venho aqui em cima e informo o número de um corresponsável, nome, o endereço físico, o que o sistema vai fazer? Ele vai vincular também esse bem a essa pessoa. E se por algum acaso eu cadastrar, vamos supor que eu esteja cadastrando 200 itens aqui e informe o CPF, corresponsável, tudo aqui também. O que o sistema vai fazer? Esses 200 itens vai aparecer com esse CPF e com esse nome do corresponsável. E se por algum acaso eu precisar alterar o CPF e o nome do corresponsável, eu vou ter que fazer isso item por item. Então, se eu estiver falando de 200 itens, eu não consigo fazer a alteração do corresponsável de uma única vez. Tá? Eu vou ter que fazer por patrimônio. Então, é bem perigoso a gente preencher essas informações aqui, porque vocês podem ficar com um bem vinculado a um corresponsável que de repente nem existe mais. Tá bom? Então, aqui é só se vocês efetivamente falar, não, Lucineide, no meu caso aqui, eu preciso indicar o corresponsável. E aí, eu acho que é melhor fazer essa indicação depois, através da alteração de entrada, do que fazer aqui na hora da entrada do bem de uma única vez, tá? Vocês podem ter problema depois. Aqui, o que é que eu preencho nessa tela efetivamente? Isso aqui, o org de destino, e gestão de destino. Qual a gestão de destino? 01, que é o tesouro. Aqui, ó, concluí a minha entrada praticamente. Ele vai me perguntar, confirma a inclusão? Se eu disser sim, ele vai me trazer aqui já o número do patrimônio, tá vendo aqui, ó? 12, 34, 39, 17. E aí, aqui na sequência, ele pergunta, deseja implantar? Se eu disser sim, o que o sistema já entende? Que esse bem já pode entrar em uso. Então, no momento que eu disser sim, ele entra para a situação de em uso e para a gente poder fazer qualquer baixa, qualquer alteração, só se tiver um processo para isso. Tá? Então, no meu caso aqui, eu vou dizer desejo implantar não, porque eu vou cancelar já na sequência, né? Eu só estava fazendo aqui de teste. Então, para vocês fazerem desejo implantar sim, só se efetivamente vocês tiverem certeza que é isso mesmo, tá tudo certinho. Porque se achar que, não, eu estou cadastrando 500 itens de uma vez, eu vou colocar desejo implantar não, vou consultar, vou confirmar e depois eu faço a implantação. Tá? Então, aqui vocês têm esse caminho. Para as unidades que ainda estão em fase de implantação, né? Ainda estou implantando meus bens. Coloque sempre desejo implantar não. Para quê? Para que vocês façam uma implantação única ao final do cadastro dos bens. Vocês fazendo dessa forma, vocês evitam problema na depreciação acumulada,
Porque no momento em que vocês colocam sim aqui, o sistema começa a rodar depreciação mensalmente. Então, se o seu sistema ainda não está implantado, ele vai bagunçar completamente a depreciação do CIAF, tá? Porque ele lança de forma automática, uma vez por mês, o saldo da depreciação dos bens que estão em uso dentro do CIADES. Tá bom? Então, para as unidades que já implantaram, tipo lá o Embrapa, que já está com o sistema implantado, aqui ele pode vir aqui, deseja implantar, ele pode colocar sim e já colocar o bem em uso. Mas para aquelas unidades que estão em fase de cadastro, né? Estou cadastrando meus bens para poder implantar. Nesse ponto aqui, quando o sistema pergunta, deseja implantar, digam não e vão cadastrando todos os bens de vocês para fazer uma única implantação ao final do processo do cadastro, certo? Aqui, com relação à entrada dos bens, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, é só falar que aí eu volto aqui e faço um vídeo complementar, tá? Aquele bem que eu cadastrei aqui agora, eu vou cancelar a entrada dele, porque era só um teste. E como é que eu faço para cancelar? Eu vou voltar lá no CIADES, entrada, exclusão de entrada. E aí ele vai me mostrar lá qual é o meu tipo de exclusão. Eu vou colocar que é implantação, coloco o número do patrimônio e excluo, certo? Então é isso, gente. Um abraço, até mais.